Fala galera que assiste meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quanto tempo que eu não apareço aqui, mas vocês sabem que quando eu sumo assim, pessoal, é porque vocês têm que entender que tem muita coisa boa acontecendo na vida. Então eu tava gravando Uma Garota de Fé, segunda temporada. Pra quem não assistiu a primeira temporada, vai assistir lá na Felicia Play, né? Quem produziu foi a Paty, a minha noiva. Ela fez toda a direção de produção, ela fez assistente de direção. Eu não estava na primeira temporada porque eu não conhecia ela, mas agora eu estava como diretor de produção, estava ali como assistente de direção também, porque tem muita coisa boa acontecendo. A parte também tá gravando em outro lugar. Enfim, muitas coisas boas acontecendo. A gente vai casar agora em setembro, então muitas coisas para ser resolvidas. Mas eu tava com saudade de vir aqui abrir uma câmera e falar com vocês, falar sobre aquilo que Jesus está falando no meu coração, falando e para transbordar cada vez mais, né? Porque esse é o intuito deste canal. Se você está chegando pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Espero que de verdade o Espírito Santo toque a sua vida, toque o seu coração e fale muito com você. Se você já é velho de casa, deixa aquele like, né? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha com as pessoas a palavra de Deus, porque ela foi feita para isso. Galera, hoje eu quero falar sobre uma coisa que Deus vem me tratando durante algum tempo, desde quando eu voltei, na verdade, para casa do Pai. É uma coisa que foi uma das primeiras coisas que ele falou para eu abrir mão, que foi a bebida alcoólica e o quanto a gente precisa se posicionar para que a gente possa vivenciar tudo aquilo que ele tem preparado para nós. Né? Então aqui eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, eu estou aqui para dizer o que Deus está fazendo na minha vida, aquilo que eu aceitei que ele fizesse e aquilo que realmente está na palavra, porque acima de tudo a gente aqui vai seguir sempre a palavra de Deus. Alguns sabem na minha história, outros não sabem, então eu vou começar a contar. No final de 2022, quando eu resolvi voltar para Deus, na verdade final de 2023, foi isso que aconteceu, porque ainda em 2023 eu ainda não voltei 100%, Deus me chamou lá no final de 2022, mas mesmo assim eu ainda estava dando muita mancada com Deus e Deus foi tratando algumas coisas ali, mas final de 2023 realmente veio um checkmate. Né? O que aconteceu na minha vida para que eu largasse a bebida de vez? Não foi da noite pro dia, não foi assim, nossa, um estalar de dedos e pô, acabou, né? Foi realmente, Deus me deu um sonho. Logo depois de uma semana eu ter passado super mal, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, acredito eu fiz um exame, né? Aquele exame que coloca uma coisa na garganta, esqueci o nome daquilo. Enfim, para ver o esôfago, para ver o estômago e tudo mais. Endoscopia. Endoscopia é o nome do negócio. Então eu fiz uma endoscopia e há 10 anos atrás eu descobri que eu tava com começo de gastrite, uma gastrite muito leve, mas eu nunca tratei, nunca fiz uma dieta específica e eu fui deixando. E nesse meio tempo, nesses 10 anos, eu fui tomando bebidas alcoólicas, fui, né, cada vez mais alimentação péssima, nunca cuidei disso, até que um dia eu não consegui trabalhar, eu tive que ficar em casa, era um dia de prova pública, que a gente chama no teatro, né, eu era um dos professores de teatro ali, e estava ajudando, né, em relação ali da produção e tudo mais, e aí eu cheguei pro diretor e falei assim, cara, eu não consigo ficar hoje, porque realmente minha barriga está doendo muito. E aquele dia foi um domingo perdido pra mim, eu fiquei na cama durante o dia todo, e eu não tinha bebido na noite anterior, eu não tinha feito nada, realmente foi um baque que aconteceu ali e eu comecei a falar com Deus, Deus, me cura, eu vou parar de beber, não sei das quantas, papapá. Uma semana depois eu tive um sonho, Deus me deu um sonho, que eu estava sentado com dois amigos meus, e a gente sempre tinha essa mania ali de tipo, ah, vamos pagar uma rodada, você paga uma, eu pago outra, papapá, e aquele jeito, né, na broderagem de sempre. E esse era o sonho. Aí chegou um dos nossos amigos, veio trazendo o copinho assim, papapá. Cheguei, fui pegar o copo. O que aconteceu? O copo caiu da minha mão. Ele foi me dar o outro, caiu da minha mão. E daqui a pouco, de repente, eu estava me olhando em terceira pessoa, eu sentado no canto onde a gente sempre frequentava, aquele local, naquele sofá. E aí eu vi a situação acontecendo de longe. Acordei. Esse sonho foi num cochilo de 30 minutos que eu tive ali durante o dia, aquele cochilinho básico, você fala assim, ah, Deus, tô cansado aqui, vou dar uma cochilada, e nesses 30 minutos Deus falou comigo, eu acordei, caraca, o que que aconteceu? Tá bom, Deus, entendi o que o Senhor quis dizer pra mim. E naquele momento o Espírito Santo foi muito claro que era para eu largar de vez a bebida alcoólica. Entre o largar, entre Deus falar e você largar de verdade, existe uma lacuna muito grande.
Não foi de primeira, não foi isso que aconteceu. Eu realmente entendi o recado de Deus, absorvi aquilo pra mim, mas foi um tratar de Deus até realmente eu começar a abstinência total. Mas, como eu já sabia que era uma coisa que Deus já tinha me pedido, mas eu estava muito viciado, muito entre aspas, né? Não era aquela pessoa que, nossa, é, dependo disso para ser feliz. Mas ao mesmo tempo, a OMS fala que se você bebe pelo menos 3 vezes na semana, você é considerado um alcoólatra. E era isso que estava acontecendo. Então, pelo menos ali durante 3 vezes na semana, eu já estava sempre bebendo, ou uma cerveja, ou um chopp, ou vamos ali no happy hour, vamos tô tomando, papapá. Então tava daquele jeito, final de semana estragava um pouco mais, destilados, enfim. E aquilo ali tava virando rotina na minha vida. Eu gastei muito dinheiro jogando fora com bebidas alcoólicas. E até que realmente eu comecei a parar aos poucos. Deus foi tratando o meu coração, comecei a voltar para a casa de Deus, ouvir a palavra dele e fui entendendo um entendimento espiritual que realmente eu precisava largar aquilo e comecei a parar com os destilados, né? Então já não estava mais tomando a vodka, o whisky, aquelas coisas mais fortes, estava ali só num chopp. Mas aí de repente eu parei com o chopp, tava só numa cervejinha bem de vez em quando, uma vez no mês, até que realmente eu abdiquei de tudo, eu estava somente no vinho. E por que que eu tô trazendo esse vídeo agora? Porque faz mais ou menos um ano realmente que eu ouvi uma palavra de Deus que eu abdiquei completamente. Há um ano atrás, há mais ou menos um ano atrás, dia 16 de agosto foi o meu aniversário, eu fiz 26 anos, e foi há um ano atrás, lá no dia 16 de agosto de 2024, 2024? 2024, que eu bebi pela última vez. Eu estava no meu aniversário, estava eu e a Paty, a minha noiva, nós estávamos ali comemorando o meu aniversário e nós estávamos somente no vinho. Já era um momento que realmente eu já tinha abrido mão da bebida alcoólica mais forte, dos destilados, do chopp, da cerveja, mas eu falei assim, um vinhozinho de vez em quando é legal, né? Jesus transformou água em vinho, né? Jesus gosta do vinho, até que realmente nós ouvimos uma palavra que pra gente ali foi um checkmate que falou assim, realmente nem o vinho mais. Então faz mais ou menos um ano e pouquinho que eu não tomo mais bebida alcoólica e eu tenho muito orgulho de falar isso, por quê? Porque realmente é uma coisa que pra mim mudou a minha vida. Tanto que é uma coisa que, nesse processo, eu senti vontade de tomar. Tanto que eu cheguei e falei pra Paty, falei assim, amor, eu tô com muita vontade de tomar uma cerveja, não sei o que aconteceu. Talvez o sol que tava muito quente naquele dia. Eu falei assim, nossa, saudades de quando eu tomava uma cervejinha gelada, né? Mas Deus foi tratando isso no meu coração até que realmente eu abdicasse completamente de vez. E o que eu tô aqui pra falar pra vocês é, cara, eu quero falar exatamente aquilo que eu ouvi quando eu decidi realmente parar, né? Essa é uma palavra que foi lançada pelo pastor Silvado da Igreja Batista do Bacaxiri aqui de Curitiba e, enfim, então eu acho que eu devo dar os créditos para ele porque foi ele que foi usado por Deus realmente para falar ao meu coração, o coração da Paty, para que a gente pudesse abdicar de vez isso da nossa vida, inclusive o vinho. A primeira coisa que ele falou é que a gente precisa se livrar das bengalas culturais. Então a cerveja é cultural, para, uma cervejinha ou outra ali com os amigos, um happy hour, um chopp ou outro, não vai fazer mal para ninguém. Um churrasquinho ali, né, vamos tomar uma cerveja junto com o churrasco, papapá, aquele negócio, não vai fazer mal a ninguém. E você acaba usando bengalas culturais, porque é cultural a beber. Beleza, mas você vai usar essa bengala cultural até quando? Né, até realmente destruir tua família, até realmente, porque não dá nada, não dá nada, não dá nada, e assim você foi parar no inferno. Me desculpa ser tão sincero, me desculpa ser tão, né, direto com vocês, mas essa é a real. Porque a palavra de Deus é muito clara lá em Tiago, quando fala assim que não dá para existir amizade com o mundo e amizade com Deus. Ou você é amigo do mundo e inimigo de Deus, ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo. Então existe muito essa questão de porque eu vou fazer isso e aquilo e não vai dar nada. Mas espera um pouco, então vamos lá ler alguns versículos que fizeram sentido para mim nesse sentido. E outra coisa, ele falou também sobre a questão do vinho, né? Que era uma coisa que eu e a Paty falamos, beleza, eu consegui abdicar, graças a Deus, de toda a cerveja, de todo o chopp, de todo o destilado, mas a gente manteve o vinho. Por quê? Porque é chique, porque é legal com uma massa, com macarrão, com uma lasanha, os italianos fazem isso. E aí a gente acaba tendo essa desculpa cultural, porque é cultural da Itália fazer isso. Tá, mas você não é italiano.
E mesmo que fosse, entendeu? Até quando que a gente vai usar essa desculpa de porque, porque o mundo está fazendo, porque da minha família, de gerações e décadas. Mas você está disposto a agradar a tua família, gerações e décadas, ou disposto a agradar aquilo que Deus quer que você faça, né? Lucas, por que você está sendo tão radical? Porque Deus foi radical comigo. E eu estou vivendo coisas maravilhosas na minha vida porque eu realmente decidi ser radical na minha vida. Eu me tornei, eu acho que aquela pessoa que eu sempre critiquei, que é o crente chato. O crente que não bebe, o crente que não faz tal coisa. E sim, eu sou o crente chato, o crente que não faz tal coisa, e eu sou muito grato a Deus porque Ele me libertou disso, Ele me libertou dessa escravidão que eu existia, e hoje eu posso ser livre nele. E hoje eu posso ser feliz, eu posso ser contemplado, eu posso viver bênçãos e maravilhas por conta disso. E é isso que eu estou disposto a compartilhar com todo mundo aqui através desse canal, né? Se você chegou em algum momento neste canal, eu acredito que foi por conta disso, por conta de algumas coisas que eu já venho compartilhando, ou através desse vídeo, porque você estava rodando o feed do YouTube e apareceu de repente. Mas entenda que se você está aqui é porque existe um propósito, é porque essa palavra é para você. Então, vamos lá. Em Provérbios 23, 31, 33, o que ele vai falar? Ele vai falar assim, Salomão ele escreve da seguinte forma: não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas, a sua mente imaginará coisas distorcidas. Já passei do 32, mas só para dar essa continuidade também aqui. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Ou seja, nós entendemos que quando a gente é seduzido pelaquela bebida, porque não dá nada, não dá nada, aí vai lá como uma víbora e te pica até você ser dependente daquilo. Um pouquinho antes ali, Provérbios 23, 20 e 21, ele vai falar assim: não ande com quem se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Então nós temos aqui já pancada mesmo, porque a ideia desse vídeo não é passar a mão em cima da cabeça, porque se Deus tivesse passado a mão em cima da minha cabeça, eu não teria mudado, a minha vida não teria mudado, e é exatamente para isso que a gente está aqui, porque o evangelho ele não vem para confortar, ele vem para confrontar. Então se você não é mudado pelo evangelho, cara, que tipo de Deus você está servindo? Deus que você está montando na tua cabeça, que ele fala assim, tá tudo bem? Então é bom rever algumas teologias que você anda seguindo. Provérbios 20, vamos lá, vamos continuar aqui, porque são alguns versículos que a gente vai descer além. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Mais uma vez, Salomão nos explica aqui sobre essa questão do vinho, né? Quando a gente fala vinho, a gente precisa entender, né, que era a bebida que realmente eles mais tomavam. Então, eles se embriagavam com vinho e tudo mais, mas isso se aplica a todas as bebidas alcoólicas. Efésios 5:18, vamos lá. Efésios, que... Efésios 5:18 fala assim, ó: não se embriagueiem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Então, assim, por que eu resolvi falar sobre tudo isso? E isso é uma coisa que eu estava vendo as minhas anotações. Esse culto foi dia 25 de agosto de 2024. E eu olhei aquilo ali e falei assim, cara, que loucura isso aqui, né? Ele falou uma seguinte frase que pra mim, eu revendo essas anotações, ele falou assim, ó: assuma quem você é, ou você é um esquizofrênico espiritual. Ou seja, ou a gente entende quem a gente é em Deus, ou que tipo de Deus eu tô servindo. Aos meus prazeres, Lucas, porque eu gosto de beber um vinho, às vezes com convidados. Ué, mas quem você é de verdade? A quem você serve de verdade? Ou você coloca uma máscara no meio das outras pessoas que você está em volta? Então isso
Hoje, graças a Deus, eu consigo falar isso de boca cheia e falar assim, cara, Deus me libertou, sabe por quê? Porque isso daqui é muito real na minha vida. Infelizmente, quando eu estava ouvindo essa palavra, Deus me trouxe a memória de tudo aquilo que eu já havia feito de coisas erradas, de não se embriaguei com vinho que leva à libertinagem, mas deixa encher pelo Espírito. Cara, muitas vezes eu tava bêbado, eu tava gastando dinheiro à toa. Teve noites que eu saía assim, cara, R$ 800 na noite. Eu falei assim, cara, como que eu acordo no outro dia de ressaca e falo assim, Deus, por que que eu fiz isso? E no próximo final de semana eu tava fazendo a mesma coisa. Então, assim, não é ser rígido, não é ser duro, não é mas é entender que, cara, existe uma palavra que é lançada sobre nós, que ela dá esperança, ela é amor, ela cura, mas existe uma responsabilidade sobre a gente falar assim, ei, eu não quero mais ser amigo do mundo. Eu não quero ser partícipe de tudo isso que o mundo acontece, sabe? E eu vou contar uma coisa que eu contei num podcast esses dias que eu fui, que Deus foi muito claro comigo e ele falou assim, Lucas, você não tá entendendo que é realmente um posicionamento que você precisa ter? Eu parei de beber, eu fiquei um ano, eu tô há mais de um ano já sem beber bebidas alcoólicas, mas eu sou ator. E chegou pra mim alguns testes, né, o casting que a gente chama, pra fazer propagandas para bebidas alcoólicas. E eu, na minha inocência, na minha imaturidade ainda espiritual, isso esse ano, falei pra Paty, eu falei assim, ah, amor, eu sou ator, né, eu não tô bebendo mais, eu já abri mão disso, beleza, mas eu sou ator, eu quero lá, quero... O cachê era alto, a gente precisa de dinheiro, né, a gente vai casar, não sei das quantas, papapá, vai ser um negócio legal. Fiz o teste e não passei. Veio uma outra marca de bebida, de uísque, era um negócio que era internacional, era uma propaganda grande. E eu falei assim, ah, amor, vou tentar, vai que, né, cachê grande, internacional, praça internacional. Tentei, não passei. De novo, a mesma propaganda não, a mesma marca que tinha me oferecido lá pela primeira vez, de novo, veio, bateu na porta, fiz o teste. Era um teste incrível, eu olhei e falei assim, cara, que teste legal que eu fiz, o personagem que eu montei, era um negócio que não era tipo, ah, beba aqui. Era um negócio que realmente tinha uma dramaturgia, tinha um negócio legalzinho ali. Fui, fiz o teste, não passei. E comecei a me questionar, Deus, por que que eu não tô passando nos testes? Por que que tá chegando tanta coisa de bebida? Tava num culto, lá na Alcance agora, e antes da palavra começar, tem a palavra sobre oferta. E não lembro qual que é a palavra agora, mas eu lembro que quem deu a palavra sobre oferta falou sobre Pedro. E naquele momento, Deus, o Espírito Santo falou na minha cabeça, você agiu como Pedro. Você me negou durante 3 vezes. Cara, pra mim ali foi um choque. Eu falei assim, não, senhor, eu fiz como Pedro. Eu te neguei. E ele falou assim, as 3 vezes que você fez a bebida alcoólica, o teste para bebida alcoólica, você me negou. Ou seja, a gente precisa se posicionar. E pra mim aquilo ali, a ficha caiu de uma maneira que eu fiquei, caraca, Deus. E gerou um constrangimento tão grande que eu falei, como pode? Então é por isso que hoje eu tô aqui fazendo esse vídeo falando sobre isso, porque há um tempo atrás eu postei sobre uma um testemunho maravilhoso que aconteceu, que foi que Deus me deu um carro. E eu falei que tudo começou porque eu abdiquei da bebida alcoólica, mas eu acabei não falando abertamente sobre como que aconteceu. E eu falei assim, outro dia eu faço um vídeo sobre isso e realmente quando isso aconteceu, de que eu despertei ali, o Espírito Santo me constrangeu de um jeito tão grande quando eu neguei Cristo durante 3 vezes, porque na minha cabeça, Deus, eu não tô mais bebendo, mas eu sou ator. Mas ao mesmo tempo eu estaria fazendo propaganda para uma coisa que pode destruir vidas e famílias. Mas aí você me fala, Lucas, mas eu bebo socialmente? Aí o pastor ele vai lá e apresenta 3 cadeiras pra gente. Uma é a cadeira da abstinência, você não toma mais. Outra, você bebe socialmente. A outra, você é um alcoólatra. Você vive disso. Se você bebe socialmente, você está mais perto disso aqui. Se você está na abstinência, você está mais longe disso aqui. Então, para mim, fez muito sentido que eu saí disso, eu comecei a beber socialmente. Só que para mim,
na minha cabeça, lá atrás, quando eu comecei a beber, eu comecei bebendo vinho só também. Eu comecei só a beber socialmente, até que um dia eu tava gastando muito dinheiro, enchendo a cara, em open bar, fazendo o que eu fiz, que eu não me orgulho coisa nenhuma, sobre porque eu estava no alcoolismo. Até entender que a minha volta foi beber socialmente, mas eu precisava sentar de volta nessa cadeira da abstinência. Então, ou seja, Lucas, por que que você está me trazendo tudo isso? Porque existe, infelizmente, a bebida ela vai causar desgraça, miséria em muitas famílias. Infelizmente, tem pessoas que morrem final de semana porque bebem e saem dirigir e acabam com a sua vida e vida de outras famílias muitas vezes. Então eu entendi pra mim que eu não queria mais isso. Esse daqui é um vídeo de encorajamento, de testemunho pessoal meu, porque eu sei que hoje tudo que eu vivo começou pela bebida alcoólica, que eu abstinei da minha vida, que eu falei, Deus, eu realmente quero me apartar disso. E a partir desse momento Deus começou a transformar muitas coisas na minha vida, mas também é um vídeo de encorajamento e falar assim pra você, ei, aonde você tá sentado? Qual a cadeira que você tá? E mesmo que você decida hoje largar disso, é um vício. Eu sei que não vai ser do dia pra noite, mas aos poucos o Espírito Santo vai te enchendo. Porque assim como lá diz em Efésios, vamos ler de novo? Presta atenção. Não se embregueie com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Ou seja, quanto mais você se enche do Espírito, mais você entende que você quer ficar longe das outras coisas. A continuação desse versículo lá em Efésios. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quanto mais a gente se enche do Espírito, quanto mais a gente busca as coisas do alto, menos as coisas terrenas a gente vai ter vontade. Para encerrar, ele fala assim: sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Por que ele fala sujeite-se uns aos outros? Porque sabe por que eu consegui largar esse vício? Porque eu tinha uma pessoa do meu lado que estava me ajudando. Porque quando a Paty me conheceu lá atrás, há mais de um ano atrás, e hoje ela vê uma outra pessoa completamente diferente, mas ela acreditou em mim. Ela viu que eu era capaz de fazer isso, porque eu quis primeiramente, mas eu me sujeitei a ela também, por temor a Cristo. Porque eu falei pra ela, o dia que me deu vontade de tomar uma cerveja, eu falei assim, amor, não sei o que aconteceu, mas ora por mim. Então, isso, entenda, meu amigo, minha amiga, você não vai vencer sozinho, infelizmente. Você pode se esconder no teu quarto, chorar quanto você for, mas você precisa confessar uns aos outros para que assim seja perdoado. Então vai chegar um momento que você vai ter que chegar lá no teu líder de célula, vai chegar lá no teu pastor, vai chegar, ei, pastor, me ajuda, por favor. Caminha comigo. No teu melhor amigo que seja, você fala assim, cara, caminha comigo. Eu posso dizer que eu tenho um melhor amigo que ele nunca bebeu. Ele fez um monte de coisa errada, ele se desviou junto comigo, mas ele nunca bebeu. E eu posso segurar na mão dele, posso segurar na mão da minha noiva, que vai ser a minha futura esposa. Falar assim, ei, caminha comigo. E eles conseguiram caminhar. E hoje eu tô nessa abstinência e eu dou graças a Deus por isso. Porque hoje eu sou cheio do Espírito, hoje eu consigo entender que quanto mais eu busco do Espírito, mais as coisas da carne vai deixando de lado. Quanto mais Deus eu busco, quanto mais o nível de intimidade com Deus vai ter, mais coisas eu vivo, as coisas do alto. E eu deixo que a carnalidade fique de lado. Toda aquela vontade que eu tinha, tudo aquilo que eu fazia lá atrás, já não faz mais sentido. Eu me envergonho de verdade, mas graças a Deus, Ele fala que esquece, joga no mar de esquecimento. Ele nos dá uma nova vida. Então, pessoal, esse é um vídeo íntimo. É um vídeo um pouco mais que eu conto sobre a minha vida, conto sobre o meu testemunho, mas que hoje eu não. Minha vida é um livro aberto, né? Eu não me envergonho
no sentido de que por que eu vou esconder se eu posso ajudar a curar e sarar outras pessoas? É para isso que ele nos chamou, né? Não adianta só eu querer ser curado e ficar e reter as coisas em mim, mas eu quero transbordar. Eu quero realmente passar isso adiante. Existe uma música do Rodolfo Abrantes que fala, né, que pelas minhas feridas sairá poder para curar. Então, que Deus me transformou isso, eu espero de verdade que esse vídeo ajude a transformar a sua vida ou a quem você tem por perto que realmente precisa se libertar disso de verdade também. Manda esse vídeo para essa pessoa. Fala assim, cara, olha só que legal, assisti esse vídeo, pensei em você. Porque no final é tudo sobre ele. Nada disso daqui é pra me vangloriar e falar assim, nossa, o Lucas, oh, que show, hein, parou de beber. Não, é sobre ele. É sobre porque lá atrás ele me deu um sonho que eu precisava parar de beber. E foi uma caminhada até entender realmente tudo isso. Então toda honra, toda glória seja dada a Deus. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se de alguma forma você não gostou de alguma coisa que eu falei, reclama com Deus. Né? Diz que denúncia, tá lá em cima. E pede para o Espírito Santo te ajudar a constranger e confrontar de verdade, para que todos os dias, de glória em glória, a gente possa estar crescendo até que ele venha. Beijos, abraços e até o próximo vídeo. Tchau.